Eu estava com muitas ideias, então eu navegava e buscava inspirações. E eu comecei a perder o controle dessas referências. Então o Instagram surgiu para guardar ideias para nós construir a nossa cabana. Eu já tenho essa percepção que elas precisam desacelerar por algum momento. E cabanas são locais ideais para fazer isso. Os projetos vão ficar cada vez mais diferentes. As pessoas elas querem viajar, não é apenas um hotel onde tem uma cama para dormir. Elas querem que tenha uma história. Eu vejo que daqui a um tempo vai ficar algumas cabanas muito conhecidas e outras cabanas vão ficar um pouco mais abaixo. A conversa hoje é com o Matheus, que junto com a Amanda criaram um ecossistema com mais de 1 milhão de pessoas em diferentes redes, unidas por uma paixão em comum, a vida em cabanas. Nesse episódio ele traz algumas experiências incríveis das mais de 150 cabanas que eles já visitaram em todo o país. E agora eu te convido a embarcar nessa jornada conosco. Bem-vindo ao show. O que te fez perceber que a vida em cabanas, que esse processo todo relacionado a cabanas era algo interessante para a vida de vocês? Como isso surgiu na vida de vocês e o que tu leva de importante em relação a isso? Na realidade, minha família gostava muito de sair da cidade. Então, meu pai, quando era pequeno, ele comprou uma casa de madeira e ele desmanchou essa casa de madeira e ele reconstruiu como se fosse uma cabana, num pedaço de terra que ele e minha mãe têm. Esse pedaço de terra tem muita natureza, então tinha muitas araucárias, tinha muita água também. E era um lugar que nós íamos para passar o fim de semana, ou quando nós estávamos de férias, a gente ia também. Então eu cresci mais ou menos nesse mundo, isso me fez gostar muito de cabanas em si, não naquela época, né? Mas eu acho que a relação entre cabanas e natureza é muito grande. É uma questão de infância, de uma memória afetiva. Então foi sem nenhuma pretensão. 2018, na realidade antes de 2016, eu já estava com a Amanda e nós pensamos em construir uma cabana nesse mesmo espaço para nós passar o fim de semana. E fizemos um primeiro projeto, não deu certo esse primeiro projeto. Primeiro projeto da cabana em si. 2016, em 2018... eu estava com muitas ideias, então eu navegava e buscava inspirações e eu comecei a perder o controle dessas referências. Então o Instagram surgiu para guardar ideias para nós construir a nossa cabana. Tanto que no início, esse era o tema do perfil. Surgiu não para outras pessoas, surgiu para nós. Eu sempre pesquisava, não queria perder a referência do arquiteto, do fotógrafo, do local. Então pegava algumas fotos, escrevia um texto para quando eu quisesse aquela referência novamente eu encontrasse. Surgiu dessa forma. Legal. Então é uma coisa tua de infância que surgiu quando tu era pequeno ali e é interessante como essas memórias afetivas trazem coisas boas para nós, né? Que a gente carrega. E por um bom tempo, pelo jeito, você viveu isso, né? Isso fez parte da tua vida ali. Sim. Tua infância, adolescência, não sei se isso continuou durante a tua... Não foi, na realidade, tanto eu quanto a Amanda, nós temos uma história de infância um pouco parecida. A Amanda, os pais dela iam acampar, então algumas lembranças de infância que ela tem é ela andando às 3 da manhã no meio do mato, saindo da barraca, claro que com medo, né, porque era uma criança. Ou seja, acho que eu gostava mais de natureza do que ela. Sim. Então, anos mais tarde, quando a gente já estava namorando, surgiu essa ideia da cabana. E mais tarde, para mim, então eu gostava muito de viajar em estilo mochilão. Que era ir para algum lugar, gastar o mínimo possível e conhecer o máximo possível. E eu fiz uma trilha no Peru, em um canyon, e uma das cabanas que eu passei a noite era um lugar muito isolado, um local que realmente não tinha outros turistas, é uma coisa muito difícil de acessar, porque é um dos canyons mais profundos do mundo. Eu fiz uma trilha que primeiro eu desci, depois eu subi. E eu passei a noite numa cabana que era de taquara, de bambu, com umas frestas. E de madrugada eu vi um barulho, não sei o que tinha, se era um gato, ou era um gato do mato, alguma coisa assim. Mas as viagens também alimentaram muito. Depois eu fiz um outro mochilão para os Estados Unidos, para a Califórnia, e eu visitei um parque que é o Yosemite. E a arquitetura
de lá dos Estados Unidos, especificamente, para cabanas é muito famosa e muito copiada. O formato A-frame, inclusive, que muitas pessoas confundem com a Suíça, surgiu nos Estados Unidos. E isso alimentou muito a minha curiosidade a respeito de cabanas. Tanto que eu lembro quando eu cheguei lá, eu tirei uma foto para mandar para o meu pai, para falar, pai, para fazer lá naquela cabana que eu tinha citado, essa daqui seria uma ideia legal para fazer uma lareira de pedra e tal. Que bacana. Então é uma coisa que tu foi alimentando desde a tua experiência de infância e as tuas viagens. Isso é muito legal, essa questão que tu vai trazendo da tua vida. Por que eu acho isso interessante? Porque às vezes a gente acha que as coisas são completas coincidências, né? Então talvez tu poderia me dizer, não, a gente simplesmente decidiu abrir um Instagram e começar a postar fotos de cabana. Mas isso nunca acontece do nada, né? Isso é uma construção. Eu sempre falo que se a gente parar para olhar para nós mesmos e fazer uma autoanálise, a gente tem como que dados a respeito de nós que vão formando quem a gente é, o que a gente acredita. E a partir desses dados, a gente vai criando nós como marca e o que a gente é. E eu até te perguntei isso logo no início para justamente entender. A gente vai falar da materialização disso agora, que é o perfil, todas as pessoas que vocês já alcançaram, todas as viagens. Mas é interessante ver de onde veio isso, né? De onde surgiu tudo isso. E tu comentou a respeito do Instagram ali, né? A gente chegou naquele ponto que... Então vocês juntos acharam isso interessante, acharam algo legal e decidiram abrir um Instagram para não perder, é isso? Isso. Como eu falei, a princípio nós não imaginávamos, por exemplo, trabalhar com isso. Foi totalmente sem pretensão nenhuma. Tanto que chegou no momento que nós começamos a receber convites para conhecer cabanas. E eu sempre recusava. Para aceitar, demorou mais de... Foi 2018, eu creio que a primeira cabana que nós fomos... Só para te perguntar, vocês criaram o Instagram em 2018 para salvar imagens, assim? Exato. Para colocar imagens gerais de cabanas, desde as que vocês iam até referências, quase que Pinterest. Eram referências, tá. Exato. Só que naquela época, eu acho que nem tinham salvado do Instagram. O que eu fazia? Tirava o print da imagem e guardava na galeria. Chegou um momento que era só foto de cabanas. Hoje, atualmente, a galeria do meu celular é só fotos de cabanas também. Mas naquela época eram outras cabanas. Eu queria buscar aquela mesma referência e eu não conseguia encontrar. Então a ideia foi justamente essa. Não foi para outras pessoas, não foi para trabalhar com isso. Foi uma coisa que eu queria guardar essas referências. Precisava de uma maneira. A maneira mais fácil para mim foi criar um perfil no Instagram. Interessante. E aí a galera começou, na época o algoritmo muda muito, né? Então a gente sabe que hoje o que funciona, alguns anos atrás não funcionava. O que funcionou na época que começou a crescer, as pessoas começaram a ver isso? O que tu percebeu que tu foi de 0 a 5 mil, 10 mil, 15 mil e por aí vai? O que tu percebeu que fez essa engrenagem girar? Eu acho que, como era um perfil de inspiração, eu acho que uma grande diferença que as pessoas começaram a gostar é que eu sempre fui muito curioso, sempre tive muitos livros. Não tem livros de cabana em português. Tem alguns, eu acho 2 ou 3. O nosso é o primeiro desse estilo de cabanas. Ou seja, eu consumia muito conteúdo. E as legendas refletiam esse consumo de conteúdo. Então não era só pegar uma foto e postar ali. Eu pegava, eu colocava a referência do fotógrafo, a referência do local, a referência do arquiteto, se eu encontrava, a referência do perfil, escrevia um texto com base no que eu achava daquela imagem, para eu conseguir lembrar disso mais tarde. E eu creio que as pessoas gostavam disso. Elas gostavam de consumir esse conteúdo escrito também. Era bem feito, não era uma galeria que tu jogava ali qualquer coisa, as imagens e deixava solto. Tu realmente se empenhava em ter um arquivo mesmo que fosse só para ti na época, mas bem organizado. Bem organizado. E eu creio que as pessoas gostavam realmente disso, por isso que cresceu. Eu acho que o primeiro convite para nós conhecer uma cabana surgiu quando nós estávamos com uns 80 mil seguidores. Eu lembro até hoje, tanto que eu me tornei amigo dessa pessoa, depois desse anfitrião especificamente. Nós fomos para a cabana dele ano passado
Então demorou muito tempo para nós ir até a cabana. Era uma cabana em São Paulo. Ele falou: olha, a hora que vocês quiserem vir para cá, minha cabana está à disposição de vocês. Eu falei: muito obrigado. No momento a gente não está fazendo isso. Porque eu não via como um trabalho ou como... E eu não queria também viajar de graça ou dar essa impressão que eu estava fazendo aquilo para outras pessoas, porque realmente não era para outras pessoas, né? Essa foi a ideia principal. E daí chegou num momento... Não sei se já dá para... Claro. Chegou num momento que foi na pandemia isso. Nós reservamos uma cabana em Urubici, uma cabana frame. Então, a princípio, não tinha muitas cabanas a frame no Brasil. Eu lembro como surgiu esse movimento, as primeiras que começaram a aparecer. E nós reservamos como hóspedes. Então, nós pagamos para ir até a cabana. E... Saindo da cabana, eu fiz um take, uma imagem com o celular mesmo, bem despretensiosa. Era uma imagem que a Amanda, ela estava andando, ela entrava na cabana, abria a porta e eu mostrava a cabana. Isso um Reels, enfim, 30 segundos, 40 segundos. A anfitriã anteriormente ela já falou: olha, tá dando um resultado muito bom, os stories que vocês estão postando, então... vocês não precisam pagar a segunda diária, só que nós já tínhamos pago. Sim. Ou seja, nós ganhamos a mesma diária que até hoje nós nunca ocupamos dessa cabana específica. E nós postamos e voltamos para casa. Então a gente fez esse Reels, postamos. A Urubici fica a mais ou menos 6 a 7 horas da cidade onde que nós moramos. E esse Reels ele viralizou muito rápido. Eu lembro que a gente ficou sem internet, né, durante todo o período e estava com quase 1 milhão de visualizações em um dia isso. Esse Reels específico. E 2021, por aí. Se não me engano, sim. Foi ali naquele período de pandemia, estava todo mundo de máscara, distanciamento social. E desde então, o que eu acho muito interessante, os arquitetos que fizeram a introdução do nosso livro foram os arquitetos que fizeram aquela cabana. E tudo estourou ao mesmo tempo. Então o nosso perfil ele se tornou muito conhecido, os arquitetos se tornaram muito conhecidos, o perfil da hospedagem se tornou muito conhecido, porque era um período que todo mundo estava buscando esse isolamento social, estava buscando natureza, as cabanas estavam em ascensão, tinha poucas no Brasil. Então eu identifico o perfil como gerador de um movimento. Quem nos acompanha daquela época sabe como começou, viu toda essa evolução do momento que nós começamos a produzir conteúdo, do momento que as cabanas se tornaram cada vez mais conhecidas. E eu creio que nós ainda estamos subindo nessa onda. Tem muito mais para explorar, muitas cabanas que com certeza vão surgir no Brasil. Perfeito. Eu acho que aqui a gente entra num ponto interessante que eu tenho muita curiosidade para explorar contigo. Porque se a gente reunir hoje o que se tornou uma cabana, né? Uma cabana hoje tem um livro publicado, existe um perfil no Instagram, mais uma comunidade no Facebook, que juntando tudo são mais de 1 milhão de pessoas dentro desse ecossistema. E existem vídeos no perfil de vocês com 16 milhões de visualizações, não é um só, né? Existem vários. E na casa do 1 milhão, então, dezenas, provavelmente. Sim. Então, é algo muito forte. A gente sempre fala que algumas pessoas acreditam que o problema é o algoritmo, né? O algoritmo não me entrega, Mas a gente sabe que o algoritmo só vai entregar aquilo que as pessoas estão consumindo. Então, se a pessoa está consumindo o que você está produzindo, ele vai continuar entregando. É o papel dele. E uma cabana alcançou muita gente, alcança, e todos esses números são provas de que é um movimento muito forte. Sim. Minha pergunta para ti é a seguinte: o que tu imagina, o que tu vê, olhando para o inconsciente coletivo ou para o geral, que faz com que as pessoas se identifiquem tanto com esse tipo de hospedagem, com esse contexto? O que faz isso ser tão interessante para as pessoas? É aquela memória afetiva que eu acho que todo mundo tem em algum momento da vida, que é ter um local que é seguro, um local que desperte realmente essa memória, como, sei lá, se nós estivéssemos ainda vivendo na época das cavernas, alguma coisa assim. Tanto que tem um estudo bem interessante sobre por que a gente se sente seguro em lugares que são altos, em cabanas que são altas. Então vem dessa ideia da gente estar fugindo de um predador, encontrar um refúgio que seja seguro.
E tem mais uma questão que eu acho muito interessante, que é a junção de água com fogo. Esses rios que você falou, vários deles a gente percebe que tem uma relação muito grande quando tem, por exemplo, uma fogueira e tem um elemento com água, pode ser uma banheira, pode ser uma piscina. São elementos que chamam muito a atenção. Eu creio por causa dessa memória afetiva que às vezes está no nosso inconsciente coletivo, como você falou, representa um arquétipo e esse arquétipo nos deixa seguro e nos deixa confortável. Eu creio que por isso que essa ideia de cabana chama tanto atenção. Perfeito. Até a gente fala desse movimento aqui, né, no Brasil, mas tu acompanha isso desde antes de se tornar popular aqui, né? Sim. Antes disso ser algo que ganhou investimento, porque a gente sabe que os últimos 5 anos aí foi um boom muito grande, né? E olhando para fora um pouco, tu que é um cara que pesquisa, que conhece muito também o que está lá fora, o que tu vê de interessante que tá vindo para cá ou que tu vê que é muito forte há muitos anos lá fora? Então, 2011, eu lembro que eu encontrei um perfil, na época nem era no Instagram, era no Tumblr. Eu não tive Tumblr, mas era como se fosse um blog, né? E eu comecei a acompanhar, o nome era Cabin Porn. Esse perfil, ele postava fotos de cabanas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, 2011. Hoje eles têm livros publicados também, de certa forma, inclusive, serviu de inspiração para o nosso livro. Já mandei mensagem para eles, eles não, ainda não responderam ainda que eu queria mandar o livro para o fundador, né? Porque, querendo ou não, foi uma influência muito grande. Mas imagina que em 2011 surgiu esse movimento, na realidade, se pegar historicamente, década de 30, década de 40 mais ou menos, que isso começou a surgir nos Estados Unidos. Por isso que eu comentei sobre essa confusão que muitas pessoas costumam chamar. A cabana em formato de A é uma cabana que é da Suíça, quando na realidade não. A história dela é muito mais recente e é dos Estados Unidos, nessa década onde que as viagens de carro começaram a ficar populares, autoestrada, a questão inclusive do automóvel, que se tornou acessível para a classe média. Então as pessoas começaram a viajar mais, elas começaram a comprar locais para fazer uma segunda casa. Então a história de cabanas a frame remonta a esse período. Depois, no Brasil, isso é bem mais recente, como eu falei para você, 2020, 2021, que nós fomos para a primeira cabana, que foi uma das primeiras cabanas a frame do Brasil. Uma das primeiras cabanas a frame modernas. Se nós pegar a década de 80, 90, era muito comum, só que não com o conforto térmico, principalmente, porque uma cabana a frame, o telhado serve como parede, ou seja, a cabana costuma ficar muito quente. E daí naquela época, década de 80, 90, não tinha essa preocupação com o conforto térmico. Esse foi um erro, inclusive, que aconteceu nos Estados Unidos, na década de 30, 40. Então, coloca que foram praticamente meio século, 50 anos de diferença entre se tornar popular aqui no Brasil. Pegando referências externas, assim, de outros locais que a gente acompanha, eu acho que primeiro, os projetos vão ficar cada vez mais diferentes, porque como tem muitas pessoas estão encarando isso apenas como uma fonte de renda. E acaba acontecendo que a cabana fica sem alma. As pessoas, elas querem viajar, não é apenas um hotel onde tem uma cama para dormir. Elas querem que tenha uma história, elas querem que tenha um espaço legal, elas querem que tenha privacidade também, muito importante, não são várias cabanas no mesmo espaço. Eu vejo que daqui a um tempo vai ficar algumas cabanas muito conhecidas, algumas cabanas, não vou falar top aqui, mas algumas cabanas que vão estar lá no topo, que tem essa história, que tem a alma, que tem uma conexão com as pessoas, e outras cabanas que vão ficar um pouco mais abaixo porque é que eu chamo uma cabana caça-níquel, que é apenas investimento e é um quarto do hotel. Apenas a pessoa reserva para passar de repente o fim de semana, mas não tem nenhuma alma, nenhuma história além disso na cabana. Tu já me comentou que vocês visitaram aí cerca de 160 cabanas até hoje, mais ou menos, né? Em torno disso. E olhando para tudo isso, é uma conversa que a gente já teve em outras situações, eu acho que esse é um ponto interessante, que fala muito sobre
o negócio de todas as pessoas, do mercado como um todo, a forma como o mercado evolui, todo mercado ele evolui, ele atinge uma maturidade, e a partir de um certo ponto, você se destaca, se você se diferencia e se posiciona, ou você fica para trás, né? Como tu falou. E o mercado de cabanas parece que vem acontecendo um cenário muito similar também. Então chega num ponto onde cabanas por si só vira uma commodity. Isso. Né? Todo mundo não, mas haverá muitas cabanas, só que você precisa ter cabanas com pilares de posicionamento diferenciadas para que elas consigam, de fato, se manter e cobrar um valor justo, né? Justo ou até fora do que se imagina que é comum pela hospedagem, né? Sim. E entrando nisso, eu já queria te perguntar, que eu acho que faz muito sentido com o que tu está falando, qual que é o erro que tu vê na crescente do mercado que algumas pessoas cometem ao procurar criar um projeto de cabanas? Principalmente não encarar esse projeto como a criação de uma experiência. Então, o principal erro que eu vejo tanto de arquitetos quanto de anfitriões de cabanas é que eles encaram uma cabana como uma mini casa. Eles fazem uma estrutura de uma casa, tem um quartinho separado aqui a cozinha, aqui a sala, de repente aqui tem um banheiro. Nós já fomos em cabanas, por exemplo, que o banheiro é de vidro. Em uma casa normal, isso seria impensável, porque não é prático. Agora, em uma cabana, como é uma experiência, tudo bem, você vai ficar ali 2, 3 dias, talvez 5 dias, uma semana, mas não mais que isso. O principal erro é essa criação de mini casas e não de experiências. A pessoa tem que estar ciente que o que ela está criando é uma experiência. E como experiência a pessoa tem que entrar, ela vai ter que sentir, por exemplo, nas cabanas que nós estamos agora, que tem os vidros, tem essa conexão com a água. Eu acho muito interessante isso, a criação de uma experiência. Perfeito. Não é apenas de uma casa, tem que levar em conta o local que está inserido, tem que levar em conta a cultura da região. Então, ano passado, por exemplo, nós fomos para uma cabana na Chapada dos Veadeiros. O que nos chamou muito a atenção, que era uma cabana frame, uma cabana em formato A, né, essa cabana triangular. E o que me chamou muito a atenção é que os anfitriões conseguiram colocar as informações da região dentro daquela cabana. Então, questões às vezes que não são tão perceptíveis, a questão do cheiro, a questão quando nós chegamos lá, eles tinham feito uma curadoria com produtos da região, a questão da decoração também, eles fizeram uma curadoria com artesãos da região. Eles conseguiram colocar a alma da Chapada dos Veadeiros dentro da cabana. Isso eu acho que é muito legal. E essa cabana, inclusive, é uma das que tem o banheiro de vidro. Tá. Como eu falei, para uma experiência, tudo bem, você está criando aquilo ali. Então, voltando, né, à pergunta, essa é o principal erro que eu enxergo. Não é a pessoa, ela não se dá conta que ela tem que criar uma experiência. Realmente é uma experiência. Eu acho que é legal falar sobre isso, porque a gente já falou muito em reuniões, né, sobre posicionamento. E é um erro que eu vejo, a gente está falando aqui de cabanas, mas eu acho que a gente traz isso para tudo, desde você enquanto pessoa, desde você enquanto empresa. A importância de você conseguir criar o teu espaço na mente da pessoa, na mente do consumidor. Então, por exemplo, essa é uma experiência que entre todas tu me trouxe aqui, né? Então, por exemplo, tu tem lá 160 cabanas na tua cabeça. Mas quando a gente falou sobre conseguir trazer posicionamento, um pilar diferencial, essa daí é a que saltou na tua mente, né? Sim. Então, acho que isso é interessante, tanto para a gente observar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto marca pessoal, mas também enquanto negócio, né? E eu vejo que às vezes algumas pessoas estão muito com essa visão financeira apenas da coisa, né? Como tu trouxe. Então, eu tenho um terreno aqui, eu podia colocar 6 cabanas, tudo igual, sem nenhum diferencial, às vezes até pecando em detalhes, né? Sim. Só que isso acaba que, em vez de fazer ele ganhar mais, que é o objetivo dele, acaba matando o próprio negócio. Exato, porque até essa questão de colocar várias cabanas no mesmo espaço. Não que seja errado, nós já tivemos experiências muito boas com cabanas onde que eram, por exemplo, 4, 5, 6 cabanas iguais, só que eram cabanas que os anfitriões tinham ciência que eles estavam criando uma experiência. Então, dentro de todo o estudo que eles fizeram, fazia sentido colocar 4, 5, 6 cabanas. Mas aquele modelo da década, como eu falei, 80, 90,
Isso é muito comum, até quando a gente vai viajar, você já deve ter visto essas pousadas na beira da estrada, alguma coisa assim, que são cabanas muito parecidas uma com as outras, um serviço básico, como eu falei, é uma mini casa, não é uma experiência, onde que se paga apenas para passar a noite. O destino final não é a cabana em si, o destino final é outro local e por acaso você ficou também nessa cabana. E acaba que isso reflete muito no valor percebido que a pessoa tem. Então tem essa diferença entre preço e valor. A pessoa vai pensar, poxa, essa cabana então deve ser uma diária muito barata porque ela não tem muito diferencial. Então vai ser uma diária de 150, 200, 250 reais. Sendo que existem cabanas experiências onde que o destino final é a cabana. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, nós estamos em Ernestina, que não é uma cidade turística. Estamos uma cabana que está com praticamente todos os fins de semana lotados para daqui a 2, 3 meses. Por que uma cabana, numa cidade que não é turística, consegue esse feito de estar com uma fila de espera para reservas no fim de semana? Ela se tornou o destino final. Aqui é o destino final de muitas pessoas, que por acaso fica em Ernestina. Então inverteu essa lógica um tempo atrás, né, voltando naquilo que eu havia falado, o destino final era, sei lá, eu vou ir para Camboriú e vou procurar uma hospedagem lá. Hoje não, hoje eu gostei dessa cabana, vamos ver onde que ela fica, porque eu quero ir nessa cabana especificamente. Eu acho que é muito o que aconteceu com Urubici também, né? Aquela região toda ali. As pessoas se tornou o destino final por causa das cabanas, né? Pois é. Urubici é até não vou falar que é um case de marketing, porque é uma cidade que a gente percebe que tem muito ainda para evoluir, para se desenvolver. Nós gostamos muito do Urubici. Nós entendemos que ela tem algumas falhas, só que a gente também enxerga muito potencial na cidade. Tem muitas cabanas. Eu não sei atualmente quantas, mas nós já tivemos, conversando com pessoas, a gente sabe que tem, sei lá, 7 mil hospedagens. Isso é muito. A cidade ela não comporta, ela não tem mão de obra para ela não está nem preparada para receber toda essa... Exato. Essa gente, né? Então, e isso não aconteceu apenas com Urubici. Nós começamos a viajar fora da região do sul apenas ano passado. Foi em maio que nós fizemos a primeira viagem para fora da região sul. E conversando com as pessoas, a gente viu que o que aconteceu em Urubici, na pandemia, aconteceu em outras várias cidades. A cidade começou a se desenvolver porque ela estava recebendo turistas que de repente nunca iriam ir. E as pessoas começaram a ver como uma oportunidade de investimento, começaram a fazer cabanas. Isso foi muito bom por um lado, mas pode ser muito prejudicial por outro lado. Tu comentou a respeito de... Ano passado vocês começaram a externalizar, então saiu um pouco aqui do Rio Grande do Sul, né? Vocês são daqui, do Rio Grande do Sul, e começaram a ir para outros lugares. No total, então, são cerca de 160 cabanas, vamos dizer assim, hoje. Então, na realidade, eu creio que já chega a quase 300 cabanas que a gente visitou. Porque ano passado foram cerca de 50 cabanas. Então, foi uma cabana por semana que nós visitamos. E nós começamos a sair da região sul, porque nós já recebíamos convites há muito tempo. Só que organizar uma viagem, como a gente mora no interior do Rio Grande do Sul, tem que ir para outro local para pegar o voo. Então, a logística é muito grande para nós organizar isso. Daí nós conseguimos começar a fazer isso no ano passado. No início do ano a gente pensou, não, agora a gente vai conseguir organizar dessa forma. Então, as viagens foram marcadas com 4, 5, até meio ano de antecedência para nós conseguir ir para outras regiões também. E olhando assim, de forma bem prática para todas essas viagens que tu fez, então, na verdade, chega a ser quase 300 cabanas no país, né? Isso. Quais histórias, assim, tu acha mais interessantes? Aposto isso deve ter mais uns 3 livros para escrever aí sobre todas essas viagens. O que por exemplo, assim, o que foi um dos maiores desafios que vocês já tiveram nessas viagens? Olha, a questão é muito engraçado isso. Algumas pessoas até podem achar estranho, mas viajar, produzir conteúdo
Fotografar, fazer stories, fazer os vídeos, se torna cansativo com o tempo. Então, por mais que nós estamos viajando, a gente está aproveitando, nós também gostamos muito de compartilhar. Então, eu não tenho reclamações quanto a isso, porque realmente eu gosto muito de compartilhar o local e colocar um tijolo nesse mundo de hospedagens incríveis que a gente vê. Mas a questão do cansaço, conseguir equilibrar, olha, até certo ponto a gente consegue compartilhar, a partir de certo ponto nós não conseguimos compartilhar. Então, no passado foi bem desafiador para entrar nesse equilíbrio. Acho que até nós já conversamos sobre isso, mas fim do ano ali chegou num estágio onde que nós estávamos muito cansados. E isso começa a refletir, inclusive, na saúde. Então, esse ano a gente está buscando esse equilíbrio ao máximo. Conseguir compartilhar, mas também conseguir manter a saúde tanto mental quanto física, tudo isso. Acho que uma coisa que eu achei interessante é que geralmente as cabanas, elas não estão assim num lugar extremamente acessível, né? Geralmente a cabana, ou você vai subir uma montanha, ou pega estrada de chão e tal. Qual que é uma das mais difíceis de acessar, assim, que tu lembra, que vocês passaram muita dificuldade para chegar lá? Tem uma cidade que fica em Santa Catarina que o nome é Alfredo Wagner. E é uma cidade que nós gostamos muito, só que é um relevo que assim é único, realmente é muito bonito, mas tem uma região específica que é a Serra da Tartaruga, que tem algumas formações, inclusive uma formação em formato de tartaruga, que dá nome ao local, e a estrada para esse local é bem complicado. Mas assim, uma vez lá em cima vale muito a pena. Chega lá e tu vê aquelas montanhas, enfim, não parece que é no Brasil. A gente sabe que tem muitos lugares que são realmente incríveis, só que a estrada para chegar... Nós tivemos sorte que até então, até ano passado, até dezembro do ano passado, nós nunca havíamos furado um pneu do carro. Todas essas viagens ainda não tinha furado um pneu. Não. E foi numa cabana com acesso muito bom, inclusive, que nós conseguimos furar o pneu do carro. Mas essa região de Alfredo Wagner é uma região que tem que estar muito bem preparado para visitar. Então não é aquela cabana de, por exemplo, eu quero ir para uma cabana, minha primeira experiência, eu quero que seja uma experiência muito boa, tem que estar já preparado para passar perrengue. Semi-profissional já em visitar cabanas. Exato. Teve uma cabana, inclusive, que nós chegamos e estava tendo um temporal. E eu lembro que eu abri a porta do carro, a Amanda abriu a porta do carro do outro lado e passou uma rajada, tudo que era papel que tinha dentro do carro voou. E nós nunca mais encontramos os papéis. E a gente entrou na cabana, a cabana era muito firme, só que estava tendo muito vento. A sensação que eu tinha era que o vento ia entrar, passar por baixo do carro e ia fazer assim no carro de tanto vento. Eu nunca vi uma coisa assim. E a cabana, né, muito firme, mas eu pensei, eu gosto numa cabana, mas eu não quero morrer numa cabana. Se tá tendo um temporal e tá com tudo isso do vento, eu não... Geralmente são lugares altos, né? Provavelmente Exato. esse aí também era. Era muito alto. Daí a gente foi dormir no banheiro, porque era o único lugar que era de alvenaria da casa. Então, pode levar a cabana, mas a gente vai estar aqui no banheiro. Claro que na prática, não sei se ia funcionar, né? Mas aconteceu era a melhor vez. opção que tu tinha. Enfim, temporal já teve alguns que a gente pegou em cabanas, assim. Porque acaba que a maioria vocês ainda vão de carro, né? Hoje, a grande maioria vocês acabam indo por causa das regiões. Eu acho que o grande... Até, tu pode me falar um pouco melhor, o grande local onde você encontra esses estilos de cabana é na região sul, né? Isso. Aqui na região sul se desenvolveu de uma maneira muito maior do que outras regiões. No sudeste a gente já está vendo São Paulo, Minas Gerais, está tendo uma cultura de cabanas bem interessante. Inclusive a gente está indo para lá terça-feira. A gente vai para 2 cidades, para Campos do Jordão e para São Francisco Xavier. Inclusive essa cidade, São Francisco Xavier, é uma das que eu comentei. Que igual a Urubici, ela se desenvolveu na época da pandemia. E é uma região com um relevo muito bonito. Mas principalmente nessa região. Então você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro já tem algumas, no Nordeste já tem algumas. Interessante. Matheus, agora experiências interessantes. Tu falou muito sobre a expectativa em relação a uma cabana, o que faz ela
ter um valor único é a experiência que traz nela, né? Isso. Então, assim, provavelmente em todo esse tempo tu já visitou desde as mais simples e que talvez tu se decepcionou com a viagem, as medianas e aquelas que foram, assim, fora da curva, uma experiência fora da curva, fora da expectativa. E olhando para essas, que foram uma experiência, assim, muito diferentes para ti, quais te vêm à mente? Que experiências tu já viveu, vocês já viveram em Cabanas, tu e a Amanda, que tu diz, assim, que são impagáveis? Então, nós sempre tentamos entender qual que é o conceito por trás da cabana. Isso faz com que a nossa expectativa sempre seja mais ou menos alinhado. Porque nós chegamos em um local e nós tentamos entender o que o anfitrião quis criar. Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro lado, porque a gente não é as pessoas, por incrível que pareça, mais indicadas para criticar, por exemplo, uma cabana. Porque antes de tudo nós tentamos entender a história do local. E daí entender quais foram as particularidades que cada anfitrião quis colocar. Teve algumas muito especiais que nós visitamos. Então lembra que eu falei sobre a pessoa que nos convidou pela primeira vez? Quando nós começamos o perfil começou a crescer. A gente foi ano passado para uma das cabanas que ele tem. Então, naquela época que nós havíamos conversado, lá no passado, eu conversei com esse anfitrião, né? Ele tinha apenas uma cabana. Depois ele foi ampliando e construindo outras cabanas em outros estilos, em outros lugares. E a gente foi para uma que é inspirada em uma torre de observação que tem nos Estados Unidos. Sabe aquelas torres que tem em filme, que é para incêndio florestal? Não sei se você já viu. Umas torres de observação mesmo. Exato. E ele criou uma torre e fez uma cabana. Então, a cabana é uma torre? Exato. É muito legal essa cabana. E também ela viralizou. No nosso perfil, não me lembro se ela chegou a viralizar, mas o conteúdo viralizou em outros lugares também dessa cabana. Mas ela tem uma pegada mais medieval? Qual que é o lance dela, assim? A arquitetura, qual que é os diferenciais dela, além de ser uma torre? Sim, é uma cabana simples, só que ela está em uma região onde que ela tem vista para vários dos pontos mais altos do Brasil. Agulhas Negras, se não me engano, Rio de Janeiro, são Pico dos Marins também. São regiões onde que de uma altitude muito elevada. Se não me engano, são 5. Agora não vou lembrar de cabeça. Mas essa cabana é muito interessante por causa do estilo dela, justamente. Então é feito de madeira, essa torre é feita de madeira. Nós pegamos, inclusive, muito vento lá. Uma das perguntas que apareceu, a gente procura sempre ter uma conexão com a audiência, né? E uma pessoa perguntou, e é tudo muito bonito, nós queremos ver num temporal. Vocês pegaram o temporal? Então, não foi temporal, mas foi muito vento. E daí perguntaram, mas a cabana não balança? Por incrível que pareça, não, porque como ela é vazada por baixo, então ela não forma uma barreira contra o vento. E foi uma experiência bem interessante. Eu não sou a pessoa mais indicada, eu tenho um pouco de medo da altura, mas no fim eu já estava subindo e descendo as escadas. Para carregar a mala é uma corda, tu coloca... Enfim, toda a experiência é muito interessante, a vista é muito legal também. Ah, tu sobe com uma corda? Não, com as malas? As malas sim, com as malas corda. Tu sobe elas com uma corda. É uma cabana bem interessante que em cima é um espaço bem reduzido, tem só a cama, tem uma cozinha compacta, espaço bem reduzido, o banheiro fica embaixo. E também inspirado, tem um escritor que o nome é Jack Kerouac. É um escritor que ele influenciou muito a geração beat nos Estados Unidos, dos beatniks, que antecedeu aos hippies. E ele morou por um tempo em uma dessas torres nos Estados Unidos. Inclusive escreveu um livro nessa torre. E nessa cabana tem um livro que ele escreveu, o autor, que influenciou muito o anfitrião a construir aquela cabana especificamente. Que bacana. Ele queria aquela experiência ali. Esse é um caso que agora eu lembro. Claro que são várias outras, mas é uma cabana que nos marcou muito porque nós gostamos muito da experiência. Da experiência. Então, não é só também a vista que você tem, não é só o conforto que tu vai ter lá dentro, é muito mais você comprar uma experiência. E eu acho que talvez esse é um dos pontos que tu trouxe que faz com que as pessoas se identifiquem tanto com isso, né? Isso.
Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, que quando você vai para uma cabana, você não está comprando um meio termo para um lugar que você quer ir, né? Ou que nem tu falou, eu quero ir para praia, então vou ver um lugar para ficar lá, mas na verdade eu tô indo para a praia. Isso. A cabana é a experiência que você está comprando, e eu acho que isso provavelmente também pós-pandemia, né? Isso ajudou muito na questão desse mercado, porque era um lugar que as pessoas poderiam ir, era seguro, entre aspas, né? Para você ir. E aí você traz toda essa questão de viver a experiência que a cabana fornece, não apenas uma estadia por si só. Não é só para se desestressar, é para, de fato, viver, né? Exato. E eu acho que uma coisa que todo mundo que gosta disso, ou que gostaria de começar a visitar, é justamente fazer isso. Eu já fiz viagens em que a gente não conhecia muito bem onde a gente estava. E aí você vai lá, olha... Eu lembro que quando a gente foi lá em Roma, tem muito lugar histórico. A cidade inteira ela é histórica. Só que a gente estava caminhando por lá e acabava não sabendo direito o que era aquele lugar, o que era aquele local, o Palatino, a gente foi lá dentro. E aí depois que a gente saiu de lá, a gente falou, meu Deus, a gente precisava ter um guia, precisava ter alguém que mostrasse, ou a gente ter estudado um pouco mais antes para entender onde a gente estava localizado. A experiência ter sido muito melhor, né? Então, eu acho que é um dever de casa muito bom de se fazer para quem quer conhecer cabanas. Não só ir lá porque é uma torre, entender de onde vem, né? Por que você está lá? Entender as referências. Eu acho que isso é obrigação dos anfitriões também. Eu chamo de cabana cebola, que é uma cabana com camadas, né? Não é um nome muito bonito, mas é o único que me vem à mente. Não, porque... é bom. Eu acho que cabe aos anfitriões colocar essas pistas na cabana. Não é perfeito. Todo mundo que vai descobrir. Então por que tem esse nome? Por que a cabana tem esse estilo? Por que... E daí os anfitriões espalhar essas pistas. Eu acho que é muito interessante fazer isso. Tem uma outra cabana, que é uma cabana... muita gente tem essa relação cabana um local rústico. Eu não vejo por esse lado, eu sempre vejo, como eu comentei, cabana como experiência. Então você pode fazer uma cabana que, entre aspas, é luxuosa. Lembrando que o luxo é uma questão relativa. Tem pessoas que vão achar o luxo a cabana ser isolada. Tem pessoas que vão achar o luxo a cabana estar no meio da cidade. Mas tem uma cabana que nós fomos que ela é num estilo francês, então aquele estilo rococó bem carregado. E é uma cabana em formato de A, que não é rústica. Inclusive na cabana eles fizeram uma plataforma, uma passarela totalmente de vidro, que no fim dessa passarela tem uma banheira de hidromassagem que fica suspensa, se não me engano, uns 20 metros acima da terra. Eu não me lembro direito agora, mas são 30 metros de passarela e ela fica suspensa a 20 metros, ou é ao contrário, alguma coisa nesse estilo. E os anfitriões também, eu conversei com eles, tentei entender por que eles tiveram essa ideia, e daí eles nos contaram, olha, eles uniram referências de várias viagens que eles haviam feito. E eles chegaram à conclusão que para eles uma cabana de madeira, por exemplo, não ia servir. Eles queriam proporcionar aquela experiência para o hóspede. Tanto que o anfitrião falou para nós, olha, Matheus, o principal elemento dessa cabana aqui foi a escada. Ela queria uma escada em curva. Agora, imagina colocar uma escada em curva em uma cabana que é em formato de A, que naturalmente já tem um espaço interno muito reduzido, porque as paredes, que lembrando são o telhado, que é o telhado também, vai se afunilando. Ela não é feita para ganhar espaço, né? Exato. Não é um formato que assim, não é prático. É um formato muito bonito, mas não é muito prático para construir. Então a anfitriã, dessa ideia que ela teve da escada, ela conseguiu criar toda a experiência da cabana. Claro que para construir foram outros 500, Desafio, né? De arquitetônico e engenharia, né? Sim. Então teve essa cabana que tem a passarela que nós conhecíamos os anfitriões. Nós já tínhamos ido para outra cabana deles e a gente retornou para a cabana para tirar fotos para esse livro. E eles nos falaram da ideia de fazer essa segunda cabana com a passarela suspensa. E na época, eu lembro que eu pensei, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim, não vai ter um meio termo, porque é um estilo mais romântico, um estilo francês que eles queriam trazer. Não sei se seria fechar numa cabana, hoje a gente viu que realmente faz sentido, total sentido, porque a cabana ficou muito legal. Mas eles tiveram muito problema
nessa construção, porque poucas pessoas queriam enfrentar esse desafio de passar na passarela suspensa. Então, o eletricista, eu lembro que eles tiveram problemas, porque não queria mais fazer a ligação das luzes, Sim. desistiu. Para eles fazer a passarela também, teve que 2 caminhões, um para levar o concreto e outro caminhão para segurar esse caminhão, senão, não sei, poderia descer rolando no morro abaixo. Eles tiveram muitos desafios. Tanto que a gente conversou, né, com os anfitriões e nós somos os primeiros hóspedes a inaugurar a passarela. Daí, como eu falei, eu tenho um pouco de medo da altura. Sim. Tinha chovido na noite anterior, então estava molhado. A primeira vez foi um desafio, inclusive para filmar, para fotografar, porque tinha que passar. Mas depois de um tempo... Se acostuma com a sim. passarela. Legal. E foi construída com segurança, então não é Sim, um vidro sim, fino, sim. é um vidro muito grosso, né? É para resistir muito mais do que o que ele resiste de fato. Exato, porque essa cabana recebe no máximo 2 hóspedes. Então vai ter no máximo 2 pessoas em cima da passarela. É como se você alugasse uma casa com um mirante particular. Isso eu acho muito legal, porque realmente é uma experiência que é única. Você está hospedado ali e tudo aquilo, não tem outras pessoas ao redor. Tu é sozinho ali. Exato. É uma experiência que realmente vale muito a pena. É bem legal. Perfeito. Matheus, as pessoas perguntam muitas coisas para vocês, né? A gente fala assim, o público que gosta de cabanas, ele questiona muito vocês sobre vários assuntos, né? O que tu vê que as pessoas, assim, agora o público turista, a galera que gosta de consumir esse tipo de coisa, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação às cabanas, ao mercado, enfim, o que tu percebe que as pessoas mais se questionam em relação a isso? A principal pergunta que nós recebemos, a gente sempre abre uma caixa de perguntas nos stories, é em relação ao valor. É lógico, as pessoas querem saber quanto que custa para ter aquela experiência similar. Mas tem algumas outras coisas que, se as pessoas não perguntam, a gente faz questão de falar. Então, sobre a localização é uma delas. A gente sempre procura falar, olha, como é que é a estrada, porque grande parte das cabanas são em locais mais isolados. Então, não são todas que têm um acesso muito bom. Essa questão da localização é uma dúvida frequente e algumas pessoas pedem para ver detalhes. Uma outra questão que a gente sempre faz, nós fizemos não de propósito, mas nós gostamos de escutar a opinião das pessoas, é colocar as caixas, gostou dessa cabana, sim ou não? Isso nós procuramos ser muito sem filtro, como eu falei. Nós sempre procuramos entender qual que é a experiência que o anfitrião quer passar naquela cabana. Isso é muito vital, mas a gente quer uma opinião sincera das pessoas. Então, vou citar até um exemplo. Nós fomos uma cabana, agora foi semana passada, se não me engano, onde que nós notamos que ela dividiu opiniões. Teve pessoas que gostaram muito e teve pessoas que não gostaram da cabana. Nós fizemos questão de falar sobre essa diferença, porque eu acho que vale a pena falar, não é todo mundo, não é tudo que vai agradar a todas as pessoas. Especificamente essa cabana, nós conseguimos entender qual que era o conceito dela primeiro, por isso que eu falei, para a pessoa não se frustrar quando vai numa cabana, primeiro tem que entender qual que é o conceito, daí tu já coloca o teu nível de expectativa, estabelece a régua ali. no lugar certo. E era uma cabana minimalista, uma cabana que era totalmente quadrada, mas o local, a região era muito bonita. Então o foco realmente não era a cabana, o foco era a paisagem. Nós fizemos questão de mostrar isso nos stories. E daí teve pessoas que falaram, que perguntaram. Eu lembro uma pergunta que inclusive a gente não respondeu, mas não respondeu por causa do tempo, né? Mas faríamos questão de responder. Que a pessoa perguntou, mas por que a pessoa foi pintada dessa cor que parece que fica totalmente apagada e tal? É esse nível, eu gosto muito quando aparece esse tipo de pergunta, porque é um nível que denota que a pessoa prestou atenção e ela viu além do que nós mostramos. Então nós gostamos muito quando tem esse tipo de pergunta. Mas as que mais tem são perguntas básicas. Aceita pet? É uma cabana para quantas pessoas? Qual que é o valor da diária? Esse tipo de pergunta sempre tem. Legal.
Tu citou o livro, né? Que uma das cabanas daqueles donos lá da cabana francesa está no livro. Sim. Eu acho legal tu falar um pouco mais sobre o livro. A gente falar um pouco sobre o que inspirou vocês também a escrever o livro, em que momento chegou da jornada de vocês que tu e a Amanda se olharam e disseram assim, vamos escrever um livro sobre a nossa jornada. O que aconteceu aí que fez vocês escreverem um livro? Então, é muito engraçado porque a ideia do livro é praticamente, não que fosse anterior ao Instagram, mas tem um livro que é de um autor que ele tem 3 livros, agora não vou lembrar qual desses 3 que está escrito isso. Mas ele fala que a gente tem que escrever o livro que nós gostaríamos de ler. E como eu sempre consumi muito livro, eu tinha muitos livros de cabana, e eu pensei, poxa, por que não tem um livro em português sobre cabanas no Brasil? Depois que eu fui pensar, olha, eu posso fazer esse livro, eu acho que eu sou a pessoa mais indicada porque nós visitamos muitas cabanas, então não vou ficar esperando outra pessoa fazer. Se outra pessoa fizesse, eu ia consumir, ia comprar igual porque eu gosto do assunto. A ideia do livro, eu acho que foi na terceira ou na quarta cabana que nós fomos, e eu lembro que eu falei para o anfitrião, nós queremos escrever um livro. Eu lembro que eu falei isso, em algum momento a gente vai fazer um livro. E daí o tempo foi passando, aquela ideia sempre ficou na nossa mente. E daí chegou um dia que eu simplesmente pensei, vou abrir um financiamento coletivo para fazer o livro. Né? As pessoas estão nos acompanhando, nós temos imagens, a gente sabe escrever textos, conhecemos a história dos anfitriões, então a gente vai fazer esse livro. Surgiu da mesma forma do Instagram, foi uma construção gradual, foi praticamente o próximo passo lógico a seguir, foi fazer o livro. E como é que foi esse processo, assim, demorou muito para vocês conseguirem captar esse investimento? Como é que foi esse processo? A Amanda ela é muito mais tranquila do que eu, ela é menos ansiosa, eu sou um pouco mais ansioso. Eu tive uma crise de burnout no meio da escrita do livro. Lembro que eu acordei numa cabana e pensei, eu vou cancelar tudo, eu preciso terminar esse livro de alguma forma, porque só para contextualizar um pouco a história. Nós não tivemos investimento externo. Fazer um livro é uma coisa que demanda tempo e é um investimento relativamente alto. Tudo partiu de nós, fizemos a ideia do financiamento coletivo, só que o financiamento coletivo não foi do valor total do livro, e nós voltamos para praticamente todas as cabanas que a gente visitou, que estão no livro. Vocês já tinham visitado elas e aí retornaram para poder fazer as imagens? Para fazer as imagens. E chegou num momento que nós havíamos pensado que iríamos terminar em 3 meses. Mas, obviamente, como surgiu de repente a ideia do livro, nós não terminamos em 3 meses. Porque foi um processo de voltar para as cabanas, escrever o texto, a edição fomos nós que fizemos. Então, praticamente, ele é um livro artesanal. Ele foi feito de cabo a rabo por nós. Não são fotos apenas nossas que estão no livro, então tiveram outros fotógrafos que nos ajudaram, mas o texto é integralmente nosso, com exceção dos textos de introdução, que foram 2 arquitetos que fizeram, e a edição também é inteiramente nossa. Nós cuidamos de todos os processos. Vocês selecionaram 12 cabanas. 12 cabanas. E existe um texto. Então, a pessoa que pega o livro, que lê o livro, ela vai ter esse contexto que vocês gostam de observar de cada cabana, ela vai ter de cada uma das 12. Isso. Ele é um livro muito fotográfico, então tem muitas fotos. Eu não contei quantas imagens que tem, mas são 12 cabanas. São mais ou menos 12 páginas cada cabana. Tem umas que tem 16. Eu acho que tem mais de 20 fotos por cabanas, ou seja, muita foto. Mas a ideia foi criar em formato impresso que a gente faz nos stories. Então, nós abrimos com uma crônica de cada uma das cabanas. Nós não fomos muito para o lado técnico, embora a gente tenha um conhecimento mais técnico, mas nós não queríamos ir para um lado muito técnico e nós não queríamos ir para um lado também que não contribuísse muito para a pessoa. A gente queria que a pessoa pegasse e ela não visse apenas as fotos, mas que ela aprendesse alguma coisa com o livro. Legal. Então a ideia principal foi essa, foi criar um tour por cada uma das cabanas, da mesma forma que a gente faz nos stories, mas para a pessoa ter aquela coisa que ela pode olhar e ela pode guardar e ela pode compartilhar com mais pessoas. Essa foi a ideia principal do livro. Perfeito.
a gente tá falando aqui sobre as cabanas do livro, né? Eu sei que é difícil de escolher uma cabana, mas qual delas ali que tu acha que foi uma experiência bem única, assim, que tu disse, essa cabana, o dia que fizer um livro, ela tem que estar nele? Eu creio que tem duas cabanas no livro que elas foram um divisor de águas nesse mundo de cabanas no Brasil. Uma delas é a cabana Alameda. Deixa eu até ver qual página aqui que ela tá aqui no livro. Alameda é página 81. Essa cabana, ela também foi uma das cabanas dessa fase mais inicial. E foi para esses anfitriões que a gente falou, olha, eu quero fazer um livro. Então, logicamente, ela tinha que estar aqui no livro. Perfeito. Essa foi uma cabana que ela viralizou, porque naquele ano nevou na cidade de Cambará do Sul. Então, quem via essa cabana parecia que não estava no Brasil, porque ela é cercada por um bosque de pinos. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse tipo de árvore, porque ele não é nativo aqui do Brasil. Como eu falei, eu prefiro a araucária, mas enfim, nevou e as fotos que viralizaram não parecia realmente que a cabana era no Brasil. E uma outra cabana é a cabana Benta Rosa. Deixa eu ver que página aqui que eu não me lembro. E essa cabana é uma cabana a frame que ela é branca. E até então as pessoas estavam fazendo cabana a frame com mezanino e cabana a frame preta, escura, né? E eles pensaram, não, vou fazer uma cabana a frame clara. E realmente ela ficou muito bonito e foi um divisor de águas porque as pessoas viram que elas podiam fazer uma cabana a frame que fugisse daquele modelo tradicional. Como eu falei, a cabana Alameda virou referência e as pessoas começaram a replicar ela. E surgiu a cabana Benta Rosa e as pessoas começaram a ver, então dá pra fazer uma cabana frame branca. E também ela virou referência, algumas pessoas começaram a replicar ela também. E o local, que é essa cabana Benta Rosa, fica muito bonito. Ela tem um efeito muito único, em alguns momentos parece que a gente está acima das nuvens. Então é uma cabana... E ela é uma altitude Sim. bem alta. Ela fica perto do Morro da Igreja, que é o ponto habitado mais alto de Santa Catarina. Então ela está num local que, claro, ela tem um tempo bem complicado. Os vidros dela são duplo, porque pode fazer muito frio na cabana. Tem essa questão térmica, né? Quanto mais vidro, mais o calor pode se esvair. Então é uma cabana que foi muito bem planejada para estar naquele espaço ali. Perfeito. Cabanas. A gente tem, né, hoje centenas de opções diferentes e tipos diferentes, né? Como que a gente está aqui hoje, que é uma cabana estilo celeiro, né? Isso. Tu pode falar um pouco mais sobre o contexto. Quando tu visitou ela, eu vi que tu falou bastante sobre o contexto, de como ela é. A minha pergunta para ti é em relação a público, alvo dessas cabanas. Isso eu tenho muita curiosidade de entender. É casal, é família? O que tipo de cabanas você indicaria para família, para casal, para amigos? O que tu tem a dizer a respeito disso? Hoje nós vemos que grande parte das cabanas, elas são cabanas para casal, mas isso acontece porque a principal demanda é para casal. E até isso nós conseguimos entender porque para, sei lá, viajar num grupo de amigos ou viajar em família, às vezes é difícil organizar essa viagem. Tem que falar com muitas pessoas, é mais fácil, casal decide de última hora e vai para a cabana ter essa experiência. Essa cabana que a gente está aqui é uma cabana estilo Barney House, que é casa celeiro. Mas aí a pessoa pode olhar a foto e pensar, não estou vendo um celeiro aqui. Não é muito parecido com um celeiro. Só que daí é uma questão de evolução da própria arquitetura. Esse tipo de design de cabana, ela se originou na Escandinávia. A Escandinávia tem uma relação muito próxima com o design também, principalmente Suécia, alguns outros países. E eles, anteriormente, lá no passado, era uma casa celeiro, porque os animais dormiam embaixo e as pessoas dormiam do lado de cima. Como era muito frio, os animais geravam calor. Esse calor ele sobe por uma questão da física e aquecia o lado de cima. Cômodos superiores. Ou seja, uma questão puramente prática. As pessoas não queriam morar com os animais, elas queriam ter esse calor, aquecer. Então é uma relação mútua, né? É um abrigo, mas também tem o aquecimento.
E daí o estilo foi evoluindo. Principal questão que, para entender uma cabana Barney House, uma cabana celeiro moderna, é a questão do pé direito, por exemplo. O pé direito aqui é a distância entre o piso e o teto. É um pé direito que é alto. Daí lembra aquela questão dos animais dormindo embaixo, tem que ter o pé direito alto, porque o calor vai subir, vai aquecer o lado de cima. A diferença aqui é que aqui teria uma divisória e lá em cima seria os outros cômodos. Né? Exato. Então essa cabana é para a família, porque os anfitriões criaram, os anfitriões têm filhos, então eles criaram também uma cabana, né, para eles e também para alugar. Por isso que ela é uma casa que acomoda, uma cabana que acomoda até 6 hóspedes. Perfeito. Legal. E pelo que tu falou ali, o grande público é casais, geralmente até pela facilidade ou por talvez se tornar uma forma até romântica de viajar, né? Mas o que tu enxerga assim para frente? A própria evolução do mercado, as experiências de quem está criando cabanas, é para seguir nessa visão? Hoje, se tu fosse fazer uma cabana como negócio, o que tu faria? Qual que seria a tua visão? Eu primeiro pensaria na questão de criar uma experiência. Eu e a Amanda, a gente tem uma visão, se nós criássemos uma cabana para alugar, não para nós, de ser uma cabana muito similar a uma cabana que nós faríamos para nós. Porque a nossa visão é criar uma cabana que fosse simples. Então, naquele estilo lá, voltando da nossa história, é um refúgio, é um abrigo. Então teria muito madeira, teria muito uso de materiais naturais, pedra, fibra natural, madeira. Orgânico, coisas mais orgânicas. Exato. E só que daí essa questão, nós já visitamos tantas cabanas que às vezes o nosso receio é as pessoas esperar alguma coisa muito diferente se a gente criar algum momento. Sim. Mas não, seria uma coisa muito simples, realmente muito simples. E eu creio que público sempre vai ter para várias cabanas. Não vejo uma movimentação do mercado em relação ao formato A ou formato B. A gente vê que cabanas a frame, as cabanas de formato A, são cabanas muito comerciais também, são cabanas muito fáceis de vender, justamente porque eu creio que tem essa percepção das pessoas como um abrigo, né? Um abrigo, voltando àquela ideia que fala com a memória afetiva que nós temos. Mas eu acho que está indo muito mais para esse lado de retornar às origens, da pessoa pensar. Eu estava lendo esses dias um livro sobre o ciclo circadiano. Então, ela tem muita relação com a luz solar. Hoje a gente usa muito o celular, o tablet, luz azul, de alguma forma, e a gente esquece de olhar a luz solar. Eu creio que cada vez mais as pessoas vão estar interessadas nesse bem-estar. Algumas pessoas já, como que eu posso falar? Já têm essa percepção que elas precisam desacelerar por algum momento, e cabanas são locais ideais para fazer isso, porque às vezes não tem internet, a internet é um pouquinho ruim, tem maior presença de luz solar. Você fica uma semana num lugar assim, acordando quando o sol levanta e dormindo quando o sol se põe, o teu ritmo circadiano fica completamente alinhado. Eu creio, não sei se isso é uma tendência de mercado, mas eu sou grande fã dessa ideia de usar a cabana como um refúgio também para nos conectar com essa questão mais ancestral que a gente tem. Sobre isso, eu acho que é interessante, a gente indo aqui para a parte final, perguntar a respeito do Matheus agora, tu enquanto pessoa. Tu é uma pessoa que gosta de se desenvolver, de ler muito, né? E talvez essa conexão também tua com cabana tá muito ligada a essa visão também, né? De conseguir ter esses locais como mais um refúgio para toda essa correria também do dia a dia, da vida, que eu acho que é muito a realidade da grande população hoje em dia, né? Isso independe de classe social, independe de qualquer outra coisa. A vida segue um rumo muito acelerado. A gente estava conversando essa semana que agora os próprios Reels, você clica do lado, eles já estão em 2.0. Então a gente não consegue ter mais nem paciência para nada, né? E eu vejo que as pessoas estão olhando para esse tipo de coisa e vendo como uma possibilidade de retornar um pouco ao estado natural. Mas olhando pro Matheus, assim, enquanto
a gente fala aqui muito sobre marca, né? Matheus, enquanto marca, enquanto pessoa, enquanto pilares essenciais, assim, o que tu acredita, unindo tudo isso aqui que a gente trouxe? O que tu vê como pilares essenciais e que formou o Matheus que é hoje? Uhum. É uma pergunta capciosa. Difícil, né? Essa bem. Eu gosto de voltar para essa ideia da infância e pensar no que eu gostava naquela época. E é muito engraçado isso porque uma das memórias que eu tenho era de ter uma mochila e eu colocava todos os livros ali dentro. E isso, eu já tinha 3, 4 anos e eu saía com aquela mochila com um monte de livro. Eu acho que eu nem sabia ler naquela época. Mas eu sempre gostei muito de livro. E é muito engraçado isso. Esses dias eu estava pensando, meu primeiro emprego foi na gráfica que imprimiu esse livro, foi trabalhando com livros. Eu nunca me distanciei muito dessa parte de criação. Então, eu falo que eu não gosto de ler, na realidade eu gosto de livro, eu tenho mais livro do que eu li do que tu livro. lê mesmo. Mas eu creio que eu sempre tive essa relação muito próxima com livros. E eu acho que isso formou muito dessa trajetória e eu espero continuar trabalhando com livros, fazendo outros livros, inclusive, por muito tempo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, na realidade. A pergunta era mais justamente isso, assim, como que tu encara tudo isso? Tu é uma pessoa que gosta muito de ler, eu acho que isso é uma coisa que está muito clara em ti, né? Isso tu demonstra muito. Como eu falei contigo ali no início, geralmente quando a gente faz um trabalho assim de marca, de posicionamento, a gente começa a olhar para coisas que a pessoa tem tão óbvias na vida dela, mas que muitas vezes ela não percebe. Ou ela não vê que aquilo é muito importante dentro da trajetória dela, né? Exato. E olha que interessante, tu ser uma criança de 3, 4 anos que coloca um monte de livro dentro da pasta, da bolsa, da mochila e sai com eles por aí. Tu não tinha muita carga emocional ou de vida que te fizesse gostar de livros. Foi uma coisa natural que foi acontecendo, né? E eu acredito que a gente estava comentando até no bastidor que às vezes é tão estranho, a gente para e olha para um livro, né, e vê um objeto com 200 páginas, que às vezes é a autoria da vida de uma pessoa. A gente paga até tão barato por isso, né? Sim. Então, eu acho que é um pilar importante de se valorizar também, né? Isso aqui, por exemplo, um livro como esse tem uma carga de trabalho gigantesca por trás dele, né? Não só de trabalho, mas de vivência, de expectativas. Não, tem uma carga de noites não dormidas. De noites não dormidas. Então, esses pilares assim que formam quem você é, que eu acho muito interessante. Eu gosto de saber da pessoa como ela enxerga isso, né? Como ela vê. Essa relação dos livros foi muito presente na minha vida e eu creio que foi se construindo com o tempo, porque mais tarde, quando eu tive meu primeiro trabalho, que eu consegui começar a viajar, pagar por minhas viagens, foram muito influenciadas pelo que eu lia quando eu era pequeno. Então, o primeiro mochilão que eu fiz foi para o Peru, para conhecer Machu Picchu. E eu lembro que quando eu estava lá, alguém perguntou por que vocês estão fazendo. Eu fiz a trilha Inca, que são 4 dias caminhando até chegar até a cidade, a trilha original que os Incas usavam. Entra, naquela época eu não me lembro, mas é um número determinado de pessoas que entram, não é um passeio aberto que várias pessoas podem fazer. E eu lembro que eu li uma história do Pato Donald, que é uma história clássica hoje, que é Carl Barks, eu acho que desenhou assim, que é um dos quadrinistas clássicos da Disney. E era sobre uma cidade nos Andes, que era perdida, ou seja, era sobre Machu Picchu, só que não falava que era sobre Machu Picchu. E daí as pedras, que eram quadradas, eram as galinhas. É totalmente uma viagem essa história aí. Mas depois eu fui pensando, poxa, era uma das histórias que eu mais gostava de ler. E por que na primeira vez que eu tive a oportunidade de conseguir pagar por uma viagem, por que eu decidi vir para cá? Eu nunca havia pensado claramente sobre isso. Então, o que a gente consome, eu gosto muito de falar sobre referências. O que a gente consome começa a digitar a nossa vida. Se a gente consumir conteúdo que nos faz crescer ou que, de certa forma, eleve o nosso espírito, como as pessoas gostam de falar, eleve a nossa alma. Mas se a gente consumir coisas boas, a gente vai também conseguir produzir coisas boas.
Não estou falando que eu produzo coisas boas, mas eu gosto de ver a experiência, como é que essa ideia entrou na nossa mente e como depois ela saiu sem nós nem perceber como que isso aconteceu, qual que foi o processo na mente. É muito interessante, realmente. Perfeito. Matheus, para a gente finalizar, a gente falou aqui muito sobre todas as experiências de vocês, experiências fáceis de dormir no banheiro também, né? Por medo de que caísse a cabana. Experiências, às vezes, assim, impagáveis, de vistas, de coisas muito bonitas que vocês viram. Reunindo tudo isso que a gente conversou aqui, os pilares, as coisas que formam você, quem você é também, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, enquanto Matheus, né? Olhando para tudo que você já viveu. Outra pergunta difícil, né? Eu vou pegar emprestado aqui um discurso que eu ouvi há muito tempo, mas que falava sobre fazer uma boa arte. Independente do que acontecer na vida, se for positivo, se for negativo, se está numa onda de sorte ou numa maré de azar, é fazer o que está o melhor, o que está no alcance das nossas mãos, fazer uma boa arte. Porque a gente tem essas informações que entram na nossa mente, de alguma forma tem que sair isso. Então, acho que a melhor maneira é fazer uma boa arte, seja você fotógrafo, ou você escritor, ou você não trabalha com esse lado criativo, fazer uma coisa que você venha se orgulhar depois. Perfeito. Foi um prazer conversar contigo. Prazer. Foi uma grande conversa. Tá, muito bom. Obrigado pelo convite.